Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso último episódio da websérie Saber e Viver Histórias de Vida. Hoje, com o tema Ocupação do Tempo. Eu sou Paula Chacon, uma mulher branca, 60 anos, cabelos anelados, castanhos, olhos castanhos. Estou com uma blusa azul marinho da Rede Longevidade. Sou assistente social, especialista em gerontologia, faço parte da equipe da Rede Longevidade e estou aqui hoje para encerrar a nossa websérie como apresentadora. A websérie Saber e Viver é uma realização da Rede Longevidade, uma organização da sociedade civil que tem o propósito de espalhar educação em longevidade para todas as idades. Conta com o patrocínio da Elo, da Livelo, da Unimed BH, da XP e do Instituto Votorantim. Conta com fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte. E é o apoio dessa cafeteria linda, Rua do Jasmim, aqui em Belo Horizonte, que dá esse visual lindo para a nossa nova temporada da websérie Saber e Viver. E neste episódio vamos receber Carla Santana. Carla é terapeuta ocupacional, mestre em educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Carla também é pós-doutora na Universidade de Oxford. Atualmente professora do Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. Então, gente, nosso último episódio hoje está um pouco diferente. Vocês estão vendo, eu estou aqui com um computador na minha frente, porque eu estou aqui na cafeteria Rua do Jasmim e a Carla em Ribeirão Preto. Carla, que delícia te receber aqui. Pena que você não pôde vir para Belo Horizonte, né? Mas também, por outro lado, que bom que nós temos a tecnologia para nos ajudar a estar juntas e assim a gente poder construir esse episódio lindo sobre um tema super bacana, que é a ocupação do tempo. Obrigada, Paula. Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nessa websérie, esse tema extremamente importante. Eu falo direto aqui do campus da USP de Ribeirão Preto, né, a minha segunda casa. Estou num lugar muito bonito, igual esse que você está também. Então, Carla, eu já te apresentei um pouco, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais. Primeiro fazendo sua autodescrição e depois conta pra gente algum fato da sua vida que você acha que interfere na sua longevidade. Tá certo. Bem, eu sou Carla Santana, sou carioca, sou uma mulher de 57 anos, professora, terapeuta ocupacional, sou branca, visto uma blusa azul, né, que a gente chama de azul bique, estou aqui falando para vocês sobre a ocupação do tempo. Se eu tivesse que pensar algo que transcorreu a minha vida inteira e que vai fazer muita diferença para a minha longevidade, é o fato de eu ter sempre gostado de ler. Eu leio desde muito criança e eu lia gibis, lia fotonovelas, romance, livros. E eu já vou dar um spoiler, se Paula me permitir, é que quando eu ouvi a história, né, dos 60 a mais, teve um destaque dela, da dona Raulinda, ter falado assim: eu adoro ler, o livro fala com a gente. Falou comigo a vida inteira. E eu acho que no futuro, né, no presente, mas no futuro também, a leitura vai ser uma das minhas companheiras na longevidade. Então, Carla, que bacana o que você traz da sua história, que tem a ver com a leitura, né? Porque hoje eu vou contar um fato da minha vida que eu acho que faz toda a diferença na minha longevidade.
E é o estudo. Estudar o envelhecimento, fazer um curso de especialização, buscar conhecimento em artigos, nas redes sociais sobre envelhecer, fez toda a diferença na construção da minha longevidade e, consequentemente, na longevidade das pessoas da minha família, né? Então, assim, muito legal, bacana a gente estar nessa sintonia da leitura em relação à longevidade, né? Carla, agora fala para a gente um pouquinho sobre o tema ocupação do tempo. Como que é essa questão da gente ocupar o nosso tempo na longevidade e como que esse tema se conecta ao núcleo Vida Inova da Rede Longevidade? Muito bem, Paula. Esse tema da ocupação do tempo é um tema extremamente importante se a gente estiver pensando, né, nessa perspectiva da longevidade. Mas outros assuntos integram esse núcleo Vida Inova, como o tema da tecnologia, da moradia, da ocupação do tempo, das tecnologias de apoio, como as assistivas, dentre outros temas que a gente vai poder discutir ainda dentro desse núcleo. Tem ocupação do tempo, essa palavra remete né, um termo bastante importante para nós, que somos terapeutas ocupacionais, que é ocupação. A ocupação, entender ocupação é tudo que a gente faz. Todas as atividades que desenvolvemos ao longo da vida são as ocupações. Nós nos ocupamos quando criança de estudar, de brincar, né? Nos ocupamos, né, com as nossas atividades do cotidiano, como alimentar, higiene, arrumar a casa, fazer a gestão da casa, enfim, o trabalho é uma importante ocupação a vida inteira, né? E também com outras ocupações, né? Como lazer, entre outras, né? Ocupar o tempo, olhar para a perspectiva da ocupação e pensar o que eu me ocupo no meu período, né, longo de longevidade, ou com o que me ocupo pós meu tempo de aposentadoria, ou quando eu também estou lidando com algumas questões que são importantes de saúde. A gente sempre tem uma preocupação muito importante com o equilíbrio dessas ocupações, porque a gente enxerga muitas vezes pessoas altamente ocupadas e pessoas também com aquela que a gente chama com uma rotina mais vazia de atividades e com uma ocupação do tempo que muitas vezes ela não consegue dar conta, né, dos interesses e vontades que tem e conseguir concretizar aí essa ocupação tal qual ela havia pensado, né? Então pensar aí no equilíbrio das ocupações é algo extremamente importante. A ocupação do tempo, ela também diz respeito aos nossos interesses, às oportunidades que a gente tem de fazer coisas, que às vezes essas coisas são viajar, fazer participações em comunidades, em projetos, em ensino, bem, em inúmeras possibilidades aí de nos ocuparmos, aprendermos, também compartilhar o que a gente aprendeu, as nossas habilidades e competências. Então, as ocupações elas servem para isso, elas servem para a gente pensar a nossa vida, que atividades fazem parte delas, como essas atividades estão dentro dessas ocupações nas quais a gente desenvolve os nossos papéis. Por exemplo, os papéis que a gente chama ocupacionais. Né? Ao longo da vida, a gente tem muitos papéis ocupacionais. A gente tem papel de amigo, de trabalhador, de familiar, e se você imaginar, o papel de amigo, ele requer ligar, ele requer encontrar as pessoas, acolher as pessoas em momentos diferentes. Então, esses papéis, eles são importantes para que a gente se realize, né? E o convite que eu faço a vocês para pensar a ocupação do tempo é: o que eu tenho me ocupado? Quanto essas ocupações, elas são de fato satisfatórias? Elas estão no nosso interesse, né? Eu estou satisfeita com elas? De fato, isso está me deixando bem? Então, pensar sobre essas ocupações nos vai levar ao conhecimento de que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer ou não. Tem várias coisas que eu gostaria de fazer, mas elas estão ficando fora das minhas ocupações. E como é que eu posso chegar até elas? Né? Quais são os caminhos que eu vou encontrar para dar conta dessas ocupações que me aparecem ou que eu desejo que eu me ocupe. Isso vai nos levar a um uso do tempo diferente. Pode ser muito interessante, desafiador,
pode ser muito enriquecedor também como ser humano. Carla, eu acho que você traz questões tão importantes sobre a ocupação do tempo. Primeira questão do equilíbrio, né? Que às vezes a gente aposenta e acha que ou tem que continuar trabalhando, ou tem que se encher de atividades. Às vezes a gente nem pensa qual atividade que a gente quer fazer, né? E ocupar o tempo a qualquer custo. E você traz essa questão do equilíbrio, da gente às vezes ter mesmo que trabalhar, mas a gente precisa também pensar nas atividades que nos dão prazer, descobrir novas habilidades, né? E uma coisa que eu achei muito bacana, que a gente já discutiu também aqui na websérie, a relação com os amigos. Você traz isso na ocupação do tempo, né? Assim, ligar para um vizinho, chamar um vizinho para conversar, fazer visita. Então, eu acho que você traz coisas que nos faz refletir, assim, como que eu ocupo o meu tempo? Com o que me dá prazer na ocupação do tempo? Muito bacana o que você diz, né? E aí, Carla, agora, para ilustrar um pouquinho o que a gente está conversando, vamos rever, né, os vídeos dos 60 mais que contam para a gente um pouquinho dessa história sobre a ocupação do tempo deles? Vamos Sim, lá? Paula, é isso, vamos rever. Todas aquelas brincadeiras, passar anel, ioiô, finca, coisas que não existem hoje. Eu falo que os meninos hoje não brincam. Nossa, toda a segurança. E nós morávamos numa casa enorme e era perto da cooperativa, que era na Rua Estrada de Ferro. Passava a Estrada de Ferro em frente, sabe? Então, os seus vizinhos todos amicíssimos, a gente ficava na rua o tempo todo. O lazer que a gente tinha era ir à missa. Na festa Semana Santa, por exemplo, ele alugava uma casa na cidade, a gente ficava uma semana de Semana Santa para curtir lá na cidade, né? Mas era mais isso. Minha mãe viajava bastante, meu pai. Eles gostavam muito de dançar, saía a cavalo, tinha muito casamento, muito batizado, que era padrinho de todo mundo. Para te dizer a verdade, se eu for olhar tempo livre, se eu for olhar todas as ocupações que eu gostaria, eu não teria nem um minuto de tempo livre. Carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã. Soltar papagaio até que pouco. Era o meu irmão que soltava. Bolinha de gude. Essas eram as nossas brincadeiras. Maré, jogar. A gente fazia as casinhas, né? Jogava no casco de banana, ia pulando. Aí eu conquistei aquela casa ali. Você não conhece não, né? Da sua época. Não. Passanel. Essas nossas brincadeiras. Era tão bonito. Meu tempo livre é música, né? Música, indo para as aulas de violão, de violino, parei, cheguei a dar algumas aulas de violão. E hoje, depois de muitas atividades, né? Hoje meu tempo maior é tocar na igreja. Meu pai, trabalho, o nome dele era Trabalho, sobrenome Trabalho. Ele sempre trabalhou e, claro, é evidente que nos momentos de lazer ele tocava o seu violão. Foi através dele que eu aprendi a tocar violão, né? O livro é meu maior amigo. Porque eu acho que quando você está lendo um livro assim que aquece a gente, mexe com a gente lá dentro, você está conversando com alguém. O escritor daquele livro, né? Escreveu aquele livro, ele estava cheio de vida, né? Então, a gente sente. Uma criança no passado, ela brincava muito. Eu brincava na enxurrada, fazia barquinho de papel, colocava pro barquinho andar, eu jogava fico, que era um brinquedo até de menino, né? Eu brincava de casinha, nós tínhamos lá no sítio um espaço assim que a gente ficava brincando de casinha, brincava de boneca. Imagina, gente, não era boneca desse tempo agora não, que fala, faz de tudo, não deixa você ensinar nada para ela, não é? Então era boneca de papelão, de massa, né? E as ocupações eram essas. Depois era só estudar. Não dá tempo de fazer muita coisa não. Primeiro, porque eu já estou mais velha, estou com várias atividades médicas, né, de
de cuidados para minha saúde, mas ainda faço a yoga e faço a caminhada. E gosto de passear. Quando tem alguma comemoração, sempre vou. Isso me convida, eu gosto. Gosto muito de meditação, gosto de ficar no silêncio. Às vezes eu não faço nada, fico quieta, fico só. E quando menores ainda, lá na roça, a gente brincava. Era correr no mato. E a gente não conhecia assim, não tinha uma boneca até então, uma boneca de louça, coisa assim. Aí tinha uma irmã mais velha, fazia boneca de pano pra gente. A gente pegava sabugo de milho, fazia bonequinha com papel de balador, fazia aqueles vestidinhos com os sabugos assim. Tinha as mangueiras lá em casa, era tudo tão engraçado, você lembra desse negócio? A gente pegava aquelas manguinhas pequenininhas, eram as galinhas, mamãozinho, eram os porquinhos, põe os pezinhos nos porquinhos. A gente passava o tempo inteiro brincando com aquilo ali. O dia não dá pra nada, né? Aí vou pra escola, trabalho, chego direto correndo, né? Primeiro coisa é um banho logo de cara, hein? Direto pro banho. E só que antes de eu tomar banho, eu já passei uma latinha debaixo da geladeira pro freezer. Aí já tomo minha cerveja também. Isso aí é todo dia. Mesmo com essa idade de 71 anos, eu não amo minha cerveja. Todo dia é sagrada, sabe? Ô, Carla, eu achei bacana demais o que eles trouxeram para nós sobre a ocupação do tempo, quando eles eram jovens, na infância, como é que os pais ocupavam o tempo deles e a diferença para hoje, né? Então, eu queria que você colocasse para a gente assim, o que você se destaca nessas histórias em relação à ocupação do tempo? Sim, Paula, foram vídeos ótimos e eu agradeço muito por essas histórias que a gente teve oportunidade de conhecer, né? Essas histórias nos levam a pensar como os tempos eram diferentes, né? Eh, as coisas que as pessoas brincavam, e eu vou destacar aqui a fala que falava assim: naquela época, as bonecas não eram daquele jeito, né? As bonecas de hoje, elas falam, fazem, né, têm reações, são muito diferentes daquelas que a gente construía e brincava. Eu acho que um dos pontos que a gente pode trazer é a diferença das brincadeiras, das atividades, dos piques, né? Contava dos piques de corre. São atividades diferentes que marcavam uma boa parte da infância. E uma das coisas que eu chamo atenção é que muitas vezes a gente olha para o tempo passado com muita nostalgia, com muita saudade, faz uma comparação com o tempo presente, como se tudo tivesse muito valor no passado e o que é desse tempo, já que se modificou tanto, né, ele já não é mais igual. E talvez eu queria convidar vocês a olhar que quando a gente olhava na perspectiva do passado, a gente era criança, né? Tinha um tempo mais de aproveitar, um tempo mais descompromissado com as responsabilidades de uma vida adulta, ou mesmo de um período, né, mais ligado à velhice, e a gente olha com muita saudade, né? Mas existe muita diferença nesse tempo presente, né? Então, assim, um dos pontos que me chamou a atenção foram as diferenças ligadas ao brincar. Teve um outro ponto também que eu achei muito interessante, foram as atividades, como tinha participação ligadas a festas, né? Eu lembro que apareceu a quermesse, a viagem para o centro da cidade durante uma semana específica, o pai alugava uma casa no centro da cidade e aproveitavam aquela casa de uma forma, aquele estar na cidade de uma forma diferente. Isso era muito interessante, porque hoje a gente consegue fazer muito isso. A gente consegue viajar, participar, a gente consegue visitar, né? Então, são atividades que podem nos ocupar o tempo atual, talvez diferentemente do que foi no passado, né? Mas que a gente conseguiria fazer hoje se a gente programar. Esse foi um ponto que eu destaco bastante. Destaco também um outro aspecto foi o trabalho, né. Eu me lembro de uma fala que ele falava assim: "Meu pai só trabalhava", e ele trabalhava muito, o tempo inteiro, né, então o tempo de lazer era muito bem marcado, era muito pontual, né. Hoje, às vezes, a gente tem uma ideia de que o tempo do lazer ele tem que estar entremeado com as demais atividades.
pensando nesse equilíbrio das ocupações. Então, quando o trabalho diminui, outras ocupações elas acabam vindo, né, ocupar ou estar naquele lugar do uso do tempo. Né? E eu me lembro muito desse destaque assim, como a vida era diferente no passado, como não tinha tantas coisas, como oportunidades para fazer. E aí me lembro muito da fala da dona Iris, que ela fala assim: olha, eu faço muita coisa, eu medito, eu faço hidroginástica, eu faço todas as atividades e aproveito as oportunidades que eu tenho, porque a oferta é grande. Claro que eu não faço tudo, já fiz coisas e não faço mais, e hoje eu faço outras. Então eu marco muito essa fala dela como ser um tempo de experimentar e aderir, né, fazer aí a adesão aí para umas atividades quando se quer modificar, quando se quer trocar. Então, saber que tem as oportunidades, encontrar os caminhos para fazer aquilo que você procura, eu acho que isso é extremamente interessante. Foi um outro tema de um dos vídeos que eu assisti. Pois é, eu acho que você destaca alguns pontos que também me chamaram a atenção, sabe? A questão do tipo de brincadeira que eles faziam. Que coisa bacana relembrar tudo isso, carrinho de rolimã, finca, aquelas coisas, né? Passanel e tal. Mas eles também falam de coisas, olha, visitar vizinho, Carla, a gente não visita vizinho mais. A gente não faz contato, então a gente espera que eles venham nos procurar e nos visitar, e aí reclama, ninguém me procura e tudo. Olha que bacana você ocupar o tempo convivendo com seus vizinhos e com seus amigos, né? A outra coisa que aí você tinha dado spoiler, né, da leitura, como que a leitura, ler um livro te faz companhia no tempo? E você viaja na história, você transcende aquela história, você volta naquele tempo da história. Isso é lindo no envelhecimento, fora que é um exercício de estimulação cognitiva, né? E uma fala assim, se eu fosse fazer tudo o que eu queria, eu não ia ter tempo de fazer mais nada. Olha que bacana também o que ela traz. E eu deixei para o final um comentário que me chamou muita atenção, que ocupar o tempo fazendo nada. Qual é o problema não fazer nada? Fazer nada também é ocupar o tempo. A gente viu isso, inclusive, com a Juliana, que o ócio é importante. Então, muito lindo a forma de ocupar o tempo e não só gastar o tempo, né? Bacana demais o que esses 60 mais trazem para a gente. Então, Carla, a gente viu que a ocupação do tempo ela vai mudando, né, ao longo da vida. Como que você vê essas mudanças e como que isso interfere na longevidade? Muito boa essa pergunta, Paula. De fato, as atividades que a gente desenvolve dentro desse uso do tempo que a gente tem ao longo da nossa vida, eles dizem respeito às nossas obrigações também, ou aquilo que a gente usa, né, em cada fase específica da vida. Eu vou dar um exemplo, né, do brincar. Né? Durante a nossa fase de criança, a gente brinca bastante. Isso se modifica, né, durante a nossa vida toda. E eu vou aproveitar o exemplo, né, de um dos nossos 60 a mais e falar: agora eu jogo baralho, né? Agora eu ensino baralho e eu jogo baralho. Atividades elas vão se modificando mesmo. Elas dão conta também de determinadas demandas. Por exemplo, a demanda de formação ela foi muito intensa ao longo da vida inteira, né? Estudar, depois, né, passar aí pelos novas etapas aí de estudo, ou mesmo de trabalho. Se você pensar bem, a gente já tem tarefas, né, de ajuda, de trabalho em casa desde muito cedo, né? Até que depois você vai trabalhar e sim tem muitas atividades que são desenvolvidas, né? E pensar nessas atividades que eu vou desenvolver mais durante toda a minha longevidade, elas respondem aos meus desejos, interesses e também às minhas capacidades, né? Que capacidades, que habilidades, que necessidades eu tenho para desenvolver determinadas atividades, né? Então, eu penso que equilibrar faz é extremamente importante. Pensar que não é tudo que vai percorrer a vida inteira, né, num contínuo. Algumas coisas chegam novas e outras vão. E a gente tem que abrir aí a oportunidade para que essas novas ocupações
ou manter as ocupações, elas permaneçam ou se modifiquem conforme as nossas vontades. Pois é, Carla, e olha só, a gente precisa muito mais ocupar o tempo do que deixar o tempo passar, né? E a gente viu ao longo dessa websérie várias formas de ocupar o tempo em todos os núcleos. Ocupar o tempo com a gente, ocupar o tempo lidando com a nossa ansiedade, evitando a depressão, fazendo atividades de cuidado, né? Construindo relações para o cuidado. Ocupar o tempo conhecendo e exercendo os nossos direitos e vivendo a nossa cidade, ocupando os espaços que a cidade tem. Então, eu queria que agora você falasse para nós como que a ocupação do tempo beneficia o processo de envelhecer. Essa é uma ótima pergunta também. No fundo, as atividades que nós desenvolvemos, que estão dentro das ocupações, né, que a gente está desenvolvendo, elas são extremamente importantes, né? Elas são importantes para os nossos crescimentos pessoais, para o enriquecimento daquilo que a gente sabe. A gente pode melhorar hábitos que são corporais, que são mentais, que são espirituais. Essas ocupações, elas nos colocam diante de uma completude de vida e elas têm propósito para nós. Então, por exemplo, participar, né, de determinado grupo, de determinada comunidade, ou adquirir hábitos, né, saudáveis, de caminhada, exercício físico, ou mesmo de um equilíbrio entre ocupações. Quando a gente olha aí o tanto de horas que a gente tem durante um dia ou durante uma semana, e você olha aonde suas horas estão indo, né, estão sendo ocupadas, já nos dá um panorama se está sobrando tempo para atividade física, está sobrando tempo para uma atividade de socialização, né, de um contato com pessoas, de uma comunicação, ou está sobrando tempo, ou está tendo tempo para aquilo que eu gosto de fazer, que às vezes é ver televisão, é ver novela, é assistir uma série, ou assistir um concerto, ou assistir um grupo de música, uma dança, ou tudo aquilo que eu tenho valor, né, que eu acho que tem valor. Então, todas as atividades, elas contribuem para o nosso desenvolvimento, em muitas dimensões diferentes, sociais, físicas, mentais, espirituais. E a ideia é essa, é equilibrar um pouco disso tudo e ver o quanto a gente aproveita. Até porque o tempo, ele é tão valioso, né? Ele é tão valioso que não é possível que eu não consiga concretizar aí as minhas vontades nesse tempo. E aí eu queria que agora você falasse um pouco para a gente assim, dê para a gente algumas dicas de como que a gente pode ocupar o tempo e assim construir uma longevidade do jeito que a gente mais quer que ela seja, do nosso jeito. Fala para a gente algumas dicas mesmo do que a gente pode fazer para ocupar um tempo com qualidade. Muito boa essa pergunta, Paula, porque no fundo a gente está falando de equilíbrio, né? A gente está falando de equilíbrio, mas de atividades, né? Mas a gente também está falando de engajamento, né? Da nossa capacidade de se engajar com coisas que vão chegar ou mesmo de mantê-las, né? Então, esse engajamento ele tem a ver com a vontade, né? E muitas vezes alguém te convida, vamos juntos assistir, né? Um filme ou vamos sair. Vamos lá, não vou não, acho que eu quero ficar em casa e tal. A gente pode querer, mas a gente também tem que pensar quantos convites a gente está recusando ou quantos a gente está aceitando, né? Então, engajar que é um ponto importante. O outro é poder saber que em qualquer atividade que a gente começa a desenvolver, vão ter pontos de frustração. E a gente tem que trabalhar aí com a nossa capacidade de adaptar, tolerar, paciência, saber que você pode voltar, que vai dar tudo ok, tá? Né? Ter essa capacidade de se adaptar. E aí eu acho que para uma longevidade, pensando assim, na longevidade saudável, ativa, a gente deveria, ou poderia, pensar nas atividades que são tantos programas, serviços e projetos que cuidam do nosso corpo e da nossa mente. Eu acho que isso é algo importante, porque a gente precisa de movimento, né? O ser humano se movimenta e a gente deveria se movimentar, mas também saber que
Tem assim, muitas vezes a ideia do que o idoso, que a pessoa mais velha, do que a pessoa idosa vai fazer é muitas vezes passiva. Então pensar que para sua longevidade, aquilo que você pode produzir como conhecimento, produzir como arte, divulgar, falar sobre aquilo que você faz, tem um protagonismo importante nisso, né. Então, assim, fugir um pouco daquilo que é tão passivo, que você só recebe, mas para algo que você esteja nesse centro. Então eu acho que isso é importante para a nossa longevidade, estar no centro das ações e também pensar naquilo que vai somar com você espiritualmente, socialmente, pessoalmente, é procurar essas atividades, essas ofertas, né, que são muitas, né, dependendo, vai ter que mapear aí um pouco onde você está e o que tem, mas certamente há muitas ofertas e começando devagar. Com certeza, depois você vai ver que tem um leque muito bom de atividades para serem desenvolvidas. Ô, Carla, eu não tinha pensado nisso, de quantos convites a gente recusa. E quantos convites a vida nos faz e que a gente recusa. A vida nos convida para viver a cidade, nos convida para conviver com os amigos, a olhar para nós. E eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Ô, Carla, muito obrigada pela sua participação. Que bom que a gente pôde conversar, né? Com a tecnologia nos ajudando. Então, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que você trouxe muitas reflexões para nós sobre como ocupar o nosso tempo ao longo da vida. E agora, você me desculpa, mas agora eu vou tomar um café com pão de queijo, porque a gente vai comemorar essa websérie linda que a gente produziu até aqui. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite da Rede Longevidade e por essa oportunidade de falar, né, nesse núcleo no Vida Inova, e também pela oportunidade de falar sobre a ocupação do tempo, porque ao mesmo tempo a gente ensina e aprende, né, e coloca em perspectiva a nossa própria experiência de longevidade de agora e para o futuro, né? Então, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui contribuindo. Pois é, gente, chegamos no nosso último episódio da websérie Saber e Viver. Quanta coisa a gente aprendeu, né? E por isso nós queremos agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Os nossos especialistas, os 60 mais, e eu em especial quero agradecer essa equipe que está toda aqui por trás, porque eu dei muito trabalho para elas, viu, gente? Mas elas são encantadoras, toda a equipe que está por trás dessa produção. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Mas não acaba por aqui. Nós temos ainda formação que está chegando. Vocês sigam a gente nas redes sociais. Fiquem atentos, porque vocês já vão poder fazer a inscrição reserva. Leiam nossos textos. Sigam a gente nas redes para ver os outros vídeos que vêm por aí. E a gente espera vocês. Muito obrigada, porque agora eu vou tomar um café com a equipe da Rede Longevidade. Muito obrigada.